Boa noite, meus caríssimos irmãos do Ideal Espírita. Aqui estamos mais uma vez para o nosso Evangelho de prece e irradiação do Centro Espírita Cearense. E é com muito amor que nós mencionamos a espiritualidade benfeitora, misericordiosa em nossas vidas. Que diante desta doutrina tão esclarecedora, tão confortadora, nós possamos avançar mais ainda nos conhecimentos que buscamos. Que tenhamos a alegria, a esperança, a compreensão, o amor, o respeito e tudo que nós buscamos através dessa doutrina que muito nos ampara. E aqui nós estamos para fazermos uma prece, a nossa prece de radiação, dizendo assim: não esperar. Essa é a mensagem, a prece que nós vamos fazer, não esperar. O homem não deve esperar que a oportunidade de servir venha ao seu encontro. Deus nos mantém e nos habilita ao trabalho, a que a boa vontade é força multiplicadora do tempo sobre aquele que toma a iniciativa de servir, se transforme em centro convergente da infinita bondade. Que quanto mais serve, mais servido será. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Itens 7 e 8. Disse então Jesus estas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Mateus 11, 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os humildes são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. Disse então Jesus estas palavras. Mateus capítulo 11. E o Mestre nos ofertou muito. Suas palavras, suas atitudes, seus exemplos. Um olhar acolhedor, uma cura, uma prece. Jesus estava sempre a ensinar. Este o seu compromisso. Ofertar a sabedoria celestial e promover a iluminação de uma humanidade. Ainda estamos em sala de aula
E aqui em Mateus, ele nos ensina o valor do agradecer. Ele agradece ao Pai. Esta a primeira lição. Contudo, analisando a conduta do Mestre, nos chama a atenção o fato dele agradecer por ser os simples e humildes a entenderem suas palavras, e não os doutores e sábios, que teriam uma melhor condição intelectual. E aqui podemos compreender o Mestre, lembrando que sua mensagem ofertava o conhecimento do Espírito nos planos da imortalidade. Os sábios de todas as eras vestem-se de orgulho e prepotência, direcionando seus saberes para as ciências da matéria, ignorando muitas vezes as verdades celestiais. Os simples, ao contrário, pelas experiências que vivenciaram, aprenderam que o reino da matéria é passageiro e que é no universo do Espírito que se vive a verdadeira vida. Humildade, misericórdia, benevolência, compaixão e amor universal são as luzes de um novo mundo ofertado pelo Mestre. Os pobres de espírito se recolhem e se permitem adentrar nesse novo dia. Os orgulhosos insistem em valorizar as conquistas que fortalecem a vida material. Deus permite essa conduta e, indiretamente, eles também, com sua ciência, contribuem para a evolução planetária. Porém, terão um dia que vivenciar este novo dia que já raiou na Terra, com a vinda do Mestre Jesus. Que a corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes coloque na água de todos os enfermos o remédio necessário para o equilíbrio do corpo e da alma. Oração de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aqueles que desejam conhecer e assistindo a todos quanto apelem ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja.